Vamos lá. Então, hoje, gente, a gente vai fazer um treinamento aqui, né, focado muito ali no início do funil, certo? Que é onde geralmente a gente tem muitos gargalos de atendimento, né? Às vezes a gente tem muito volume e ou não dá desqualificado, ou não qualifica, enfim, não se conecta com esse lead no início das etapas para poder evoluir para as outras etapas da venda. Então, vou trazer uma visão geral, realmente, eu vou reforçar algumas coisas até em treinamentos anteriores, mas também vou fazer como é que a gente pode abordar esse lead, como é que a gente pode gerenciar esse lead, principalmente ali nas primeiras etapas, e algumas técnicas, algumas metodologias que a gente pode estar utilizando para também priorizar esses leads, tá? Porque eu olho como, né, a gente tem que gerenciar muito bem nosso tempo, para a gente ter uma efetividade, uma produtividade maior do nosso dia a dia. Então, como é que eu faço também para ser mais eficiente ali dentro com o meu tempo que eu tenho ali de vendas, tá bom? Para quem não segue a gente ainda lá no Instagram, sigam a gente aí no nosso Instagram, né, que é Booster_Academy. Então lá a gente traz alguns conhecimentos sobre vendas, né, responde ali os nossos directs para quem tem dúvidas, se vocês quiserem saber alguma coisa. Então sigam a gente lá no nosso Instagram para poder estar acompanhando nosso conteúdo. E vamos lá para a nossa aula. Antes de começar, vou me apresentar aqui. Acho que talvez algumas pessoas já me conheçam, outras pessoas ainda não me conheçam aqui, talvez não tenham tido tanto contato comigo. Então, meu nome é Caio Vasconcelos, eu e o meu sócio Jorge aqui, né? Nós somos os fundadores aqui da Booster Academy. Então, a gente fundou essa empresa aqui realmente pensando na estruturação comercial de outras empresas, porque realmente vendas é o coração, né, de um negócio. Então, a empresa que não está vendendo, né, provavelmente está falindo, é um risco muito grande. Então, realmente, a gente tem esse foco em estruturar os processos comerciais, acompanhar os times comerciais e, enfim, né, dar todo o suporte ali no dia a dia, implantar CRM e tudo. Além disso, né, o Jorge, meu sócio, também a gente conheceu na universidade, então ele é engenheiro civil também pela UFMA, ele é quem cuida aqui, é o nosso diretor comercial, tem MBA em vendas pela USP e gestão de pessoas e liderança pela DFD, né? Eu sou também fundador, estou aqui internamente da Booster, eu cuido da operação, eu cuido da entrega dos nossos clientes, né? Então a gente costuma dizer, a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente costuma dizer que o time de vendas, ele promete, né? Então o Jorge aqui é quem promete, certo? Para o cliente, e aí eu sou quem tem que entregar. Então é o diretor de operações aqui, que realmente vai estar no dia a dia, estruturando os processos, acompanhando o time, dando treinamento. Também sou engenheiro civil de formação pela Universidade Federal daqui do Maranhão. Tenho MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, sou professor de pós-graduação aqui, tanto na UNDB como na Navigar, em vendas, e no SESC também. Além disso, nós somos, a Booster, né, é um parceiro aqui do Como, né, ano passado, 2024, a gente ganhou o prêmio de maior parceiro daqui do Maranhão, e também somos os primeiros consultores homologados pelo método Receita Previsível. Não sei se vocês já conhecem. Alguém aqui conhece o método Receita Previsível? É um método B2B, assim, muito focado em B2B, né, mas funciona também em B2C, dependendo da complexidade da venda, mas ele nasceu lá no Vale do Silício, né, na Salesforce, com Aaron Ross, e realmente hoje é o método de vendas B2B mais utilizado no mundo. Então, foi quem criou os termos SDR, MRR, Closer, Customer Success, ali vem muito dessa unificação, dessa estrutura que o método do Receita Previsível trouxe, né, focando realmente em conseguir mitigar a oscilação que acontece naturalmente dentro de um processo de vendas, né, dentro de uma estrutura de vendas, que geralmente tem oscilação pela sazonalidade, dependendo do negócio, mas também a gente conseguir trazer mais previsibilidade nas vendas, criar estruturas de máquina de vendas que consiga tanto fazer geração de demanda, ou seja, construir geração de demanda para alimentar o nosso funil de vendas, como também fazer com que a gente consiga dar velocidade para o funil, ou seja, redução do meu ciclo de vendas, de quando eu começo, né, de quando o lead entra no meu pipeline de vendas até quando ele fecha. Então, se eu reduzo esse ciclo, eu consigo dar mais vazão nessa estrutura. Então, não só isso, ele ainda traz a área de sucesso do cliente, enfim, que a gente vai falar um pouco.
né? Então, assim, eu sei que todo mundo aqui já sabe, tá batido, né? Vendas é um processo, gente. Então, realmente é método, é estrutura, tem que seguir o processo. Eu sei que no dia a dia ali acontece muitas vezes a gente não seguir, fugir do processo, fugir do script, mas é realmente um processo. Então, para uma visão mais simples, a gente tem a etapa de pré-venda, né? Vamos dizer assim, onde a gente gera, por exemplo, tráfego pago para gerar demanda para a gente, ou então para fazer uma prospecção, quando é o time de vendas mesmo fazendo isso, fazer uma qualificação. Então, tudo isso para a gente conseguir trazer volume para o nosso funil de vendas, seja quantidade de leads, ter uma lista para a gente prospectar, enfim. Então, é a área onde a gente vai se cuidar muito em trazer volume e qualificar esse volume, porque nem todo mundo deixou o contato para a gente é um potencial comprador, é uma oportunidade de venda. Então, esse conceito de lead e oportunidade de venda são conceitos diferentes, tá? Lead, eu tenho um contato, eu tenho um número, eu tenho um e-mail, eu tenho como fazer esse contato com essa pessoa. Mas oportunidade de vendas é quando eu já qualifiquei e vi que ele realmente tem potencial de compra, dependendo dos meus critérios, né? Mas geralmente, a gente vai falar um pouco, né? Mas o Zubante tem potencial de compra, é o decisor, tá no time de compra. Então, realmente, a gente consegue trabalhar uma oportunidade de vendas, e aí quando a gente trabalha a oportunidade de vendas, a gente vem para essa área aqui de vendas, né, onde eu vou fazer a abordagem, eu vou fazer demonstração do produto e serviço, vou trabalhar as objeções que acontecem ali, não vou comprar agora, vou comprar depois, vou trabalhar o fechamento, tá? E depois, o pós-vendas, acompanhamento ou avaliação. Então, nessa estrutura aqui, né, que aqui a gente consegue visualizar melhor, tudo está muito interligado. Quando a gente está lá nos nossos debates internos, né, das nossas mentorias, da metodologia do Receita Previsível, então, a gente debate muito essa estrutura de estar tudo interligado em vendas, né? Então, a gente promete aqui, certo? A gente consegue a atenção, consegue qualificar aqui para virar uma oportunidade, depois eu vou para o momento de conversão, né? Que é realmente o fechamento ali. Fechei, não finaliza o processo de vendas. Entra muito o processo de pós-venda, que está muito interligado com o processo de vendas. Porque se eu não tenho uma entrega de qualidade, eu não tenho um serviço de qualidade, eu não vou conseguir retroalimentar esse meu funil. Então, eu preciso trabalhar a retenção do meu cliente, preciso trabalhar a lealdade, né? Fazer com que ele realmente goste, se ele fidelize ali com a minha marca, com a minha empresa, para depois eu conseguir evoluir para uma indicação. E aí eu consigo retroalimentar o meu funil de vendas. Se eu tenho uma promessa, lembra lá que eu falei logo no início, né? Eu sou o cara que entrega, o Jorge, que é o meu sócio, que é o diretor comercial, ele é quem promete, tá? Então, ele promete. Se eu prometo, né, que é a venda, você está prometendo solucionar um problema, você está prometendo alguma coisa, mas logo depois que a pessoa fecha, você não entrega aquilo que você prometeu, você tem uma estrutura que quanto mais gente você trouxer, não vai suportar. Então, você pensando em longo prazo, pensando numa estrutura mesmo de máquina de vendas, você não consegue crescer. E aí não tem vendedor que sustente, que faça milagre, né? Por quê? Porque você realmente termina queimando a reputação da sua empresa, queimando, né, aquilo que as pessoas param de acreditar, porque querendo ou não, boca a boca funciona ainda mais hoje com as redes sociais, que potencializa ainda mais. Então, a entrega é muito, muito importante, tá? Mas aqui a gente não vai focar na entrega, a gente vai focar realmente, principalmente hoje, ali nas etapas de pré-venda, no máximo ali um pouco de vendas, tá bom? Beleza, gente? Vocês estão aí comigo, estão acompanhando? Sim, sim. Então, ótimo. Só para trazer essa visualização aqui de uma máquina comercial, não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Porque eu quero mesmo que o foco seja no nosso debate depois, mas a estrutura é essa. Então, às vezes eu tenho um time de marketing que faz meu tráfego pago, onde eu tenho aqui, né, baseado nas necessidades de vendas, a gente começa a querer gerar demanda, é um canal, né? Posso ter meu SDR que também pode fazer essa prospecção fria, ir atrás do lead, pegar a lista fria, fazer abordagem, pegar dados abertos e abordar empresas, abordar pessoas, enfim, né? Então tem estruturas aqui que a gente pode ir.
E depois que eu tenho esse lead, que, por exemplo, quando é do tráfego pago lá, que apareceu criativo, a pessoa clicou, então foi para um site, mandou o contato, ele cai para o nosso time, né, de atendimento, que na metodologia do Receita Previsível ele chama de MRR, então que é o Market Response Reps. Então ele vai atender esse lead. E aí que está um ponto. Antes da gente ofertar, e é o papel desse cara aqui, ó, eu preciso qualificar. Por isso que ele aqui, ó, são qualificadores. Então, é muito importante a gente entender esse passo a passo, porque primeiro eu entendo muito bem quem é o meu lead, quem é essa pessoa, quais são as dores que ele está tendo, quais são as necessidades que ele tem. Eu não falo de produto ou serviço ainda, certo? Então, isso é o meu primeiro ponto. Antes de eu falar de produto ou serviço, eu preciso me conectar com esse cara. Então, o MRR, que é essa pessoa que recebe o do inbound, ou seja, quem vem, esses leads que vêm do tráfego e tudo, ele tem que fazer esse papel. O SDR também, só que ele tem uma estrutura diferente. O SDR é a prospecção ativa, é eu indo atrás do lead, eu indo atrás de uma lista fria, eu ligando, eu tentando contato com ele para poder me mostrar quem sou eu, enfim, né? E o lead não, esse cara já olhou a gente em algum lugar, deixou o contato, a gente entra em contato com ele e vai explicar, entender as necessidades, como é que a gente pode ajudar ele. Então, depois disso, que eu passo por um critério de qualificação, eu paro de chamar essa pessoa aqui de lead, né? E passo a chamar de uma oportunidade de vendas qualificada. Então, eu crio critérios para qualificar essa pessoa. Então, depois que eu tenho os critérios de qualificação, aí sim, aí eu vou para a parte de fazer uma oferta. Eu percebi que ele é uma pessoa que a gente consegue ajudar, que ele é quem tem poder aquisitivo para poder pagar o nosso produto, serviço, tem a autoridade para tomar uma decisão, está no time de compra. Então, são algumas ideias ali que a gente pode usar para qualificar. E aí ele sai de lead e vira uma oportunidade de vendas. E aí, na estrutura do Receita Previsível, né, você usa um executivo de contas, né, que é que a gente chama assim de closer, né, que são os fechadores, que são especializados só em fazer o fechamento dessas oportunidades, e depois que ele fecha, ele vira um novo cliente, aí você cria uma estrutura de sucesso do cliente, que é para garantir que essa pessoa, ela está tendo sucesso, está sendo entregue, está sendo cumprido aquilo que foi prometido aqui atrás, né, quando eu estava vendendo ainda. Então, ele cuida daqui de acompanhar esse cliente, esse novo cliente, para saber se realmente ele está conseguindo receber, está tendo sucesso no que aquilo que a gente prometeu. Então, essa estrutura, ela nasceu muito porque também tem um outro probleminha que eu vou citar rapidamente aqui, que é o que acontece. Quando eu tenho muitos leads chegando e eu não tenho essa especialização de funções, acontece que se esse cara, ele é quem atende o lead, ele é quem fecha, ele é quem faz o sucesso, ele termina não fazendo nada direito. Então, vai chegando muito lead, meu funil, ele vai aumentando aqui, ó, ele começa a dedicar tempo só em atender lead, depois que eu tenho muitos leads aqui perto da conversão, ele começa a ir mais fácil na conversão, que é o lead mais fácil de fechar, esse aqui está perto de fechar, aí ele foca aqui e para de trabalhar os leads anteriores. Aí quando chega no mês seguinte, eu não tenho mais muitas oportunidades qualificadas, por quê? Porque eu parei de trabalhar nos leads que estavam vindo, não respondi no tempo certo, enfim, e aí você não consegue realmente ter uma estrutura, e você tem um risco de ter uma sazonalidade maior nas suas vendas. Então, tem um mês que eu, qualifiquei muita gente, às vezes o meu ciclo de vendas demora mais de 30 dias, eu vou colher essa qualificação no mês seguinte. Então, eu começo a fechar as pessoas no mês seguinte, e aí foco só em fechar e deixo de qualificar nesse mês. Então, por isso que na metodologia do Receita Previsível a gente quebra essa estrutura, né, para poder ter pessoas só qualificando, pessoas só fechando e pessoas só cuidando dos novos clientes. Então, ele olha para a base de quem já fechou aqui o sucesso do cliente e vai ver, vai entrar em contato, vai ligar, vai perguntar se está tudo certo, vai tirar dúvida, vai organizar realmente com que dê tudo certo. Esse aqui vai pegar as bases de quem fechou e vai realmente fazer só o último ali, o fechamento. Então, quem já passou por um critério de qualificação, virou uma oportunidade, e aí ele vai só focar em fechamento. Esse aqui vai focar só em qualificar, só em trazer leads. Se vai prospecção, vai só prospectar, vai atrás, participa de eventos, constrói lista e prospecta, liga, enfim. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí, gente?
Tá todo mundo de Tudo câmera certinho. desligada. Muito bom. Vocês, qualquer coisa, vocês mandem aqui, tá? No chat que eu tô olhando também, tá bom? Então, nasce um dos grandes problemas que hoje a gente tem aí em alguns casos de vocês, beleza? Que é quando eu tenho um alto volume de leads que estão parados ou estão desqualificados, né? Como muitas vezes a gente escuta. Então, assim, o lead é desqualificado. Meu pipeline está cheio de gente ali, eu já não sei mais o que, que eu faço. Tem gente que está há muito tempo, enfim. Como é que a gente resolve isso, né? E aí eu até quero, não sei se seria isso mesmo hoje o principal ponto, né, de alinhamento de vocês. Vocês perguntaram lá no grupo, enfim. Seria isso? Tem essa Ah, dificuldade ou não? Caio, eu sinto hoje que sazonalidades em relação ao volume de leads tem, mas o que eu sinto é a nossa equipe de vendedores, ela não é uma equipe que vem com essa formação, com tudo bonitinho como tu acabaste de apresentar. Uhum, Então, são pessoas que têm uma vivência ali de comercial mais varejista, mais padrão. E uhum, aquela venda consultiva, aquelas etapas, topo, meio, fundo de funil, é uma coisa que eles não têm conhecimento. uhum. Então, como aplicar ali um spin selling? Então, eu acredito que hoje a nossa maior dificuldade tem sido nisso. E eles terem essa consciência também da importância desse tipo de qualificação, entende? Isso. Isso é muito, Principalmente na recuperação. isso é muito importante ter compartilhado com a gente, Fernanda, porque é muito normal as pessoas acharem que as vendas são uma venda transacional. O que que é essa venda transacional? É a pessoa te mandar mensagem, você diz, tudo bem, tá aqui, ó, tenho essa opção, essa opção. Eu quero a opção A, pronto, tá aqui, tá fechado. Que não é essa venda consultiva, de você criar consciência, entender o que, que a pessoa está buscando, porque. E aí, esse é o nosso papel como vendedor. E quando você tem uma venda de um ticket mais alto, né? Ou então de um que essa pessoa vai despender muito tempo contigo, vai passar 1 ano, 2 anos com você, que tem um nível assim de consideração muito, né, importante, você tem que trabalhar a consciência, entender realmente o seu cliente para depois você ofertar e ver se faz sentido para ele também, tá? E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, a gente vê às vezes o funil ali, tá? Com alto volume de lead, às vezes os leads estão parados, poxa, abordei várias vezes, o que, que eu faço com ele? Tá desqualificado, não tá desqualificado, enfim, né? A gente, às vezes, os vendedores têm até medo de desqualificar e dizer assim, poxa, vou perder volume. Então, é até bom vocês participarem e trazer esse debate para a gente aqui, tá? Para a gente, poxa, trazer a realidade do dia a dia, beleza? Mas eu trouxe aqui 3 pontos com pouco tempo que a gente tem, né? Que eu acredito que pode ajudar muito vocês a solucionar essa questão, tá? O primeiro ponto, tá, Fernanda? E aí eu já digo até uma coisa que tu falou, né? Ter uma abordagem consultiva, focado principalmente na conexão com o lead, né? Às vezes você está no WhatsApp, ou você está tendo uma ligação você consegue ter uma conexão maior, mas como é que eu abordo esse lead de uma forma que eu consiga me conectar com ele, de uma forma que eu me diferencie se ele está mandando mensagem para mim e para o meu concorrente, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter critérios de qualificação e desqualificação de lead. Então, o que, que é um lead qualificado? O que, que é um lead desqualificado? Entendeu? E aí, pronto, para você conseguir ter clareza e não poluir o seu pipeline ali, né, o seu funil de vendas, com muitas oportunidades que você nem sabe mais quem é realmente um lead, uma oportunidade de venda, quem só é uma pessoa que mandou um contato, enfim, certo? E o terceiro ponto é executar o processo, que a gente vai trazer aqui, né, um ponto, principalmente nessa etapa, né, do funil, respeitar o processo, cara, acreditar no processo. E aí a gente fala de uma régua de cadência, antes de desqualificar, antes do vendedor dizer assim, esse lead aqui é desqualificado.
Então, às vezes a gente olha e diz assim, eu olhei a foto, eu acho que é desqualificado, eu fiz isso, é desqualificado. Então, a gente tem os nossos preconceitos, né? Os nossos conceitos prévios, às vezes, sem saber do que é. Então, respeita o processo, segue as regras do jogo, né? E aí, essas regras é uma coisinha que a gente chama ali de régua de cadência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Entenda muito bem qual é o nosso papel como vendedor, gente. Nosso papel como vendedor não é ser chato, tá bom? Não é ser chato. Nós não somos chatos. Quebrem essa objeção se vocês acham que, poxa, eu tô ligando para essa pessoa, tô insistindo, tô sendo chato. Olha, eu tô ligando para fulano, tô sendo chato. Não estamos. Eu vou dar um exemplo hoje. Nosso papel como vendedor é ajudar as pessoas a resolver um problema, uma dor ou necessidade. Então, a gente, como vendedor, a gente tem que entender que essa pessoa tem um desejo, tem uma dor, tem uma necessidade, e ele precisa de alguém que ajude ele a tomar uma decisão, a entender qual que é qual que é o melhor caminho, como que ele pode solucionar aquela dor ou necessidade. Então, esse é o nosso papel quando a gente tem uma venda consultiva. Eu preciso ser essa ponte entre o estado presente e atual ali, do meu lead, do meu possível cliente, e o meu futuro, que é ele feliz quando ele conseguir comprar o produto ou serviço e resolver aquele problema ou necessidade dele. Isso aqui é a essência de tudo, gente. Por mais que você às vezes não saiba tão bem o script, por mais que você não saiba tão coisa, mas se você tem isso aqui na sua essência, de entender, de conectar, de querer entender a dor do seu cliente, de entender a dor do lead, de procurar se conectar com ele, para poder ajudar ele, você vai conseguir. E aí, isso às vezes o seu lead não vai estar consciente do que é aquela dor. Você vai ter que conseguir conscientizar ele. Você vai ter que ter um método, né, que faça ele criar essa consciência. Às vezes ele não está percebendo um risco se ele continuar naquela situação. Uma oportunidade que ele está perdendo por não tomar uma decisão, não fazer uma pós-graduação, não fazer o curso técnico, não fazer o tratamento dele, né? Então, assim, isso aqui faz total diferença. Então, poxa, às vezes a gente tem a clínica lá, a pessoa está com uma cárie. Ele diz, não, meu dente não está doendo, não está me incomodando, não é nada. Ele não tem consciência do risco que ele está deixando, que se ele não tratar aquilo pode evoluir, pode virar um canal, ele pode perder o dente. Então, nós, como vendedores, a gente tem que conseguir conscientizar essa pessoa, tá? E nós, como seres humanos, a gente tende a postergar as decisões. Não está me incomodando, então vou deixar para depois. Então, nosso papel não é ser chato, gente, é conscientizar essas pessoas que estão aqui do que eles podem ter no futuro com o produto e serviço, mas a gente precisa realmente fazer isso de verdade, entendeu? E aí, por isso, como que a gente faz isso? Com uma abordagem consultiva, tá? E aí, essa abordagem consultiva, ela é muito importante. Por quê? Porque antes de tudo, primeiro a gente se conecta com o lead. A gente não fala de produto, serviço. Como que eu vou solucionar o problema de uma pessoa se eu não paro para escutar qual é o problema dela? Se eu não paro para entender qual é a necessidade dela? Se eu não paro para entender o que ela está buscando? Então, antes de tudo, gente, antes de falar de produto, antes de falar do serviço, antes de falar o preço, antes de falar a promoção, vamos se conectar com essa pessoa. Vamos tentar entender esse lead. Depois, você entende as dores, quando você se conecta, você vai conseguir entender as dores dele, por que ele está buscando um tratamento, o que está incomodando ele, e aí sim você vai conseguir entender muito bem qual o seu produto ou serviço que faz a ponte entre o problema dele atual e o futuro que ele busca, entendeu? E para isso existe método, para a gente criar uma conexão, para a gente conseguir extrair essas informações, essas dores do nosso lead, que às vezes ele não fala, ele não externaliza. Então, a gente tem que estar sempre ali pensando estrategicamente como que a gente faz isso e com os ouvidos muito abertos. Os ouvidos muito abertos, tá? Então, vamos lá. Para depois, por último, o último é o produto, é a solução, é o nosso serviço, tá bom? Então, vamos lá.
E aí nasce, né, esse carinha aqui chamado Neil Hackman, que foi quem fez um estudo gigantesco sobre o método Spin Selling. E aí, no método Spin Selling, você vai falar, né, seguir, é um acrônimo, né, de situação, problema, implicação e necessidade. E ele faz com que o lead ele consiga ter um aumento de percepção de valor. O que esse cara fez, o Neil Hackman? Ele estudou no mundo todo processos de vendas, produtos e serviços que são ticket mais alto, tem uma venda mais complexa, de como é que ele fazia aquilo. E aí, em vários, tanto no Ocidente como no Oriente, ele olhou e viu várias empresas, diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de serviços, e criou um método chamado Spin Selling, né? Que ele diz que qualquer venda mais complexa, que não seja transacional, ele passa por uma etapa de situação, uma etapa de problema, uma etapa de implicação e uma etapa de necessidade. Então, o que é isso, Caio? E tem um ponto muito importante. Você extrai essas informações com perguntas, tá? Com perguntas. Não é afirmação. O que a gente mais vê nos atendimentos são pessoas afirmando, meu produto é bom, olha, você precisa disso, olha. Só que quando você afirma, você está deixando o seu cliente no estado na defensiva, porque parece que você está querendo empurrar algo. E as pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. As pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. Então, você tem que usar algumas estratégias de persuasão. E para que você utilize, consiga realmente criar uma consciência nas pessoas, as perguntas é o melhor caminho, porque a resposta, quem vai estar dando é a pessoa e não você. Não é você que vai estar falando, vai ser o seu cliente, o seu cliente que vai estar falando que ele tem um problema, que ele tem a necessidade, que ele gostaria disso, que ele gostaria daquilo. Então, isso aqui é como você faz isso. E aí você usa perguntas de situação, né? Justamente pensando em criar uma conexão, principalmente no início. Então, sou uma empresa de transplante capilar, né? Como é que eu entendo uma pergunta de situação? Vamos fazer, né? Vou primeiro explicar, depois a gente vai para um exemplo prático. Então, a gente usa aqui, o vendedor usa perguntas de situação, ou seja, para entender a situação atual do lead, para principalmente estabelecer um contexto e uma conexão. Antes de qualquer coisa, antes de produzir serviço, antes de vender, eu preciso entender conexão. Eu não posso chegar e mandar logo uma mensagem, olha, a gente tem esse curso bem aqui, A e B, e o preço é tal, a ementa é tal. Entendeu? Por quê? Porque eu estou querendo empurrar uma venda goela abaixo. Eu preciso primeiro entender essa pessoa. Entende? Então, isso. Depois disso, eu vou entender o contexto dele, e aí eu vou fazer algumas perguntas sobre o problema dele. O que ele está tendo de problema? E aí, de modo que o comprador revele, certo? O comprador revele necessidades implícitas que tem ali. Então, ele vai falar de problema, ele vai falar algumas necessidades dele que existem. Na hora que ele começa a falar do problema dele, eu precisava me posicionar no mercado. Aí ele começa a mostrar algumas coisas. Eu me sinto inseguro para fazer tal procedimento. Exemplo. Na hora que ele começa a falar isso, ele já está começando a falar algumas necessidades implícitas. E aí, o que você faz? Você desenvolve, né, essa necessidade que às vezes não está tão forte, mas que ele vai deixar mais explícita com perguntas de implicação. E aí você faz perguntas de implicação. Aí você vai conseguir estabelecer um contexto que vai levar a perguntas de necessidade e solução, de modo que um comprador ele declare necessidades explícitas, ou seja, ele vai externalizar aquele problema, aquela necessidade, permitindo que aí você vai conseguir falar do seu produto ou serviço. Quando ele externaliza a necessidade, ele externaliza os desejos dele, o que ele gostaria, onde ele gostaria de estar, você vai poder descobrir esses benefícios, né, que são bastante relacionados aí ao sucesso da venda, e aí fica muito mais fácil. Gente, eu vou mostrar na prática como que vocês podem fazer isso aqui no dia a dia. Caio, cara, eu não sou um especialista de Spin Selling, eu tô lá no meu dia a dia, dentro do meu contexto e tudo e tal. Cara, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui na prática, cara. E a gente tem que usar, certo? Tem gente que é contra, né?
uso de inteligência artificial, mas eu vou mandar para vocês, ó. Olha como isso aqui vocês conseguem fazer no dia a dia. Caio, meu processo de vendas, ele não está totalmente pronto, ele não está completo, ele não está... Cara, vamos pegar aqui, ó. Vou dar um prompt aqui, só para vocês conseguirem ver. Simples, para a gente ver dentro do contexto dele, ó. Eu sou atendente uma clínica odontológica e gostaria de aplicar o método de spin selling com os leads que chegam para mim das campanhas de tráfego pago. Por favor, faça uma lista de perguntas de cada etapa do spin que eu possa utilizar no dia a dia. Pronto. Tá aqui. Caio, eu não sou especialista e tal, nunca li o livro, tal. Beleza. Olha como ele vai fazer aqui agora. E a gente vai usar assim só para a gente conseguir entender. Situação 1, coletar informações, né? Então, o lead chegou, perguntou por algum procedimento e tal. Você fez algum tratamento odontológico recentemente? Você costuma ir ao dentista? Atualmente, você tem acompanhado acompanhamento fixo com algum dentista clínico? Qual foi o seu último procedimento que você realizou? Esse aqui que eu acho que vai mais trazer ali mais prática do dia a dia, né? O que te motivou a entrar em contato com a nossa clínica hoje? Pronto, aí a pessoa já vai começar a falar, eu tô com a dor no dente, eu tô sentindo isso ou aquilo. E aí você começa a abrir, né, brecha com esse lead. E aí vai dizer assim, ó, objetivo. Depois, descobrir dificuldades e insatisfações. Você sente algum desconforto? Existe algo que te incomoda na estética do teu sorriso? Então você vai começar a falar um pouquinho, direcionar dores. Eu não vou dar um exemplo de dor de dente, porque dor de dente ela é uma dor muito latente, a decisão é muito rápida. Mas vamos pegar um caso de estética, por exemplo, que é um lead que chega perguntando, gostaria de fazer um clareamento, ou né, algo nesse sentido, certo? Vamos supor que a nossa primeira pergunta seja assim, o que te motivou a entrar em contato com a nossa clínica hoje? Eu estou buscando fazer um clareamento, enfim. Hoje, o que mais incomoda no seu dente? Pode ser algo que você faça aqui, esteticamente, tem algo pontual que você realmente não gosta e tudo. E aí, eu nem vou falar do meu produto ou serviço, nem se é uma faceta de resina, se é um clareamento, se é alguma outra coisa. Mas eu vou falar alguns pontos. E ele vai começar a falar, hoje é porque eu estou sentindo que meu dente está muito escuro, ou então vou me casar e estou querendo fazer deixar meus dentes mais claros, ó. E aí você vai aprofundando isso, certo? Você já deixou, ó, e aí você o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse lead que às vezes já tem uma dor e ele não está externalizando, e a gente está começando a deixar ela mais visível, né? Então, poxa, você já deixou de sorrir ou tirar fotos por causa dos dentes? Tem alguma dificuldade para mastigar, caso seja alguma coisa funcional, né? Ou falar? Já aconteceu de evitar de ir ao dentista por medo, tempo ou custo? Isso aqui pode ser um problema dele não estar indo ao dentista, né? Então, com essas perguntas, a gente já começa a deixar mais visível para o paciente, né? Isso, né? Então, ó, aí a gente vai para a implicação. Objetivo, ampliar a percepção do impacto do problema. E com isso, tem impactado no seu dia a dia o trabalho, convívio social? Você já deixou de perder alguma oportunidade no seu trabalho porque ficou incomodado com o seu sorriso? Você já deixou de fazer alguma coisa, enfim? Entendeu? Esse problema não foi resolvido. Se você não aqui, ó, se você acredita que poderia trazer mais confusão. Hoje, se você não fizer esse clareamento e tudo, você acredita que isso pode fazer você perder alguma oportunidade se você trabalha com sua imagem, né? Então, dependendo do contexto do lead, você começa a instigar. Esse é o principal objetivo.
Esse aqui acontece muito, tem um cliente de transplante que acontece muito. Esse desconforto já te fez gastar mais em soluções temporárias? Então, às vezes a pessoa gasta dinheiro com uma solução que não resolve o problema dela, milagrosa, com a pasta de dente que promete clarear e não clareia, que é mais cara, então. E ele vai externalizando. E por último, você, aqui, ó, se pudesse resolver um problema hoje, como isso impactaria a sua autoestima? Então, eu faço aqui nessa última necessidade de solução, ele externalizou o problema, me sinto mal, não me sinto confiante, para sorrir muito nas fotos e tudo. Nas fotos eu tenho ficado mais de boca fechada e tudo, enfim, eu saio muito sério nas fotos e tal. Aí tu pergunta assim, olha, hoje, se você tivesse um sorriso que você gostasse, né, como isso impactaria no seu dia a dia? Aí a pessoa, não é você que vai falar, olha, se você tiver um sorriso legal, você vai ganhar isso, você vai poder sorrir com muito mais vontade, você vai para a festa, você vai poder socialmente sair, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais bonito, mais bonita. Não é você que vai falar, é o paciente, é a pessoa, é o lead. Ele vai falar assim, realmente, se eu tivesse o sorriso mais bonito, você está pegando o cenário da cabeça da pessoa e está transportando ele lá para a solução. Como seria se ele tivesse solução? Então, se pudesse resolver esse problema hoje, seria minha autoestima seria muito melhor, eu conseguiria. Só que isso aqui tudo é um passo do dia a dia, tá? Caio, eu não sei muito e tal. Utilizem a tecnologia ao favor de vocês. Peguem isso daqui. Eu sou uma escola de. Sou uma faculdade. São focada em cursos da área da saúde. Me dê exemplo de perguntas que posso utilizar e também dê um exemplo. Pronto. Aqui vocês já vão conseguir, tá? Perfeito, ó. Faculdade de pós-graduação, faculdade de enfermagem, ajuda. Situação, entender qual é o contexto do lead, qual a sua formação atual, há quanto tempo você se formou, você já trabalha na área da saúde, está buscando a primeira oportunidade? Isso aqui eu estou fazendo perguntas para que a pessoa se abra comigo, a pessoa entender um pouco o contexto dela, entender um pouco mais sobre ela. Né? O que te motivou a procurar uma pós-graduação agora? O que te motivou a procurar esse curso aqui agora? Então, depois que eu consigo entender, a gente consegue ter mais informações até para argumentar com essa pessoa. Depois eu vou para o problema. Hoje você sente que está conseguindo todas as oportunidades que gostaria apenas com a graduação? Já perdeu alguma vaga de emprego ou promoção por não ter especialização? Você já sente dificuldade de se destacar no mercado diante de outros profissionais? Então, coisas que vai mitigar ela falar, talvez, os problemas que estão ali no pensamento dela. Vocês estão aqui comigo? Estão acompanhando? Ainda estão aí? Está fazendo sentido aí? Então, utilizem a tecnologia, viu? Implicação. Se você continuar sem uma pós, você acredita que terá limitações para alcançar cargos melhores? Como acha que isso pode impactar sua carreira nos próximos anos? Você já calculou quanto pode estar deixando de ganhar por não ter uma especialização? Necessidade de solução. Se tivesse uma pós-graduação reconhecida e prática, isso te ajudaria a conquistar mais espaço na sua área? Como você se sentiria ao ser visto como especialista? Então, são coisas que vai fazer a pessoa refletir e externalizar algo de solução para ela. E aqui, ó, oi, tudo bem? Eu vi que você demonstrou interesse na nossa pós-graduação. Para te ajudar melhor, posso fazer algumas perguntas rápidas? Claro. Atendente, qual a sua formação hoje? Sou enfermeira, me formei há 3 anos. Entendi. Você já atuou na área ou está buscando oportunidade? Já trabalho em um hospital, mas quero crescer mais. E você sente que só com a graduação tem sido suficiente? Aí ele vai trazer, né? Algum cenário de como que pode ser. Mas, gente, testem. Testem, porque vocês vão ver como as pessoas se abrem. As pessoas se abrem quando você pergunta. A gente acha que a gente vai estar sendo muito invasivo, mas não. As pessoas se abrem e falam das dores dela, falam dos desafios, sabe? Então, esse é um primeiro ponto para vocês trabalharem aí, mas eu vou evoluir. Então, é isso. Depois que eu faço essa conexão, só depois que eu faço a conexão, é que eu vou ofertar produto e serviço. Entendeu? Você está falando só de necessidade do... Aqui o exemplo, você nem fala ainda do produto depois, só entender realmente o contexto do lead, tá? E aí, né? Um bom vendedor realmente é quem faz as perguntas certas e escuta o cliente. Escuta o cliente, escuta o que ele falou, escuta o que ele respondeu, responde de acordo com o contexto dele. Lembrando
que a gente faz? Quando eu estou na necessidade, eu estou entendendo o contexto dele atual, tá? Estou aqui, ó, olhando qual a dificuldade dele, com essas perguntas bem aqui, tá bom? Ó, informação atual, contexto atual do cliente, tô aqui, ó. Problema, estou tentando descobrir, né? O que está acontecendo, o que está conseguindo, se já perdeu alguma vaga, qual o problema dele, tá? Isso aqui, ó, etapa 1 e 2, estou aqui entendendo o contexto do lead. Implicação, eu estou instigando a, caso ele continue naquele formato, sem mudar, sem estudar, sem, né, resolver o problema dele, o futuro dele com as consequências se ele não agir, se continuar a ser uma pós, caso você continue a impactar sua carreira nos próximos anos, o que você pode perder de oportunidade, justamente porque, o que eu estou fazendo aqui, Caio? Eu estou levando ele para um futuro sem o produto ou serviço. No cenário, quando eu faço a pergunta, ele imagina lá na cabeça dele como é que seria, o que ele perde de oportunidade e tudo, isso enfraquece o caminho do não, ó, esse aqui é o caminho do não, e, consequentemente, fortalece meu caminho do sim. Meu próximo passo do método do SPIN é aqui, ó, necessidade de solução. Eu crio o cenário, se tivesse uma pós-graduação reconhecida e prática, isso te ajudaria a conquistar mais espaço na sua área, ele vai imaginar o futuro com ele solucionando. Quais são os benefícios que aquilo teria? E ele vai externalizar. Então, isso aqui, ó, é eu levando ele para esse cenário aqui do futuro com produto ou serviço. Ele atravessando a ponte. Então, a gente está sendo essa ponte aqui, ó, para facilitar, conscientizar o nosso lead. E é isso. Como você se sentiria ao ser visto como especialista? Eu estou vendo, transportando para que ele imagine. Então, isso é o que faz diferença no atendimento, certo? Seja você fazendo por ligação, seja você fazendo por mensagem, tá bom? Então, esse é a primeira ponto de uma abordagem consultiva, focado realmente na conexão com o lead, tá? Beleza, gente? Ficou claro para vocês? Outro ponto, tá? Critério de qualificação e desqualificação do lead. O que acontece? A gente, como vendedor, quando vai chegando muitos leads, às vezes a gente não quer desqualificar para não perder a oportunidade. Mas, quanto antes a gente perceber que um lead não é qualificado e eu paro de perder meu tempo com uma pessoa que não tem necessidade de comprar de mim, não está num time, não está naquele momento, entendeu? Eu ganho meu tempo, eu ganho produtividade, eu tenho que focar em quem realmente faz sentido para vender. E quem não faz sentido, a gente não consegue entregar valor, ou não está no momento de compra, desculpa, a gente não foca. Então, se eu deixo de atender, se eu deixo de ficar ligando, se eu deixo de tentar ficar fazendo follow-up com um lead que não vai comprar de mim, porque ele não tem as qualificações necessárias, eu ganho em termos de tempo e produtividade. Eu ganho tempo para ficar focando mais nos leads que eu já tenho, entendeu? Então, como que a gente pode fazer isso? Um exemplo disso é um método de qualificação chamado BUNT, né? Que é um acrônimo também, tá? Onde B é budget, que significa orçamento em português, A é authority, que significa autoridade, N é need, que significa necessidade, e T é time, que significa prazo. O que é isso, Caio? Eu vou usar, claro que cada um dentro do seu nicho aí, você vai ter que personalizar essas perguntas, mas você pode usar aqui o entendimento, como é que eu extraio essa informação do meu cliente, se ele tem orçamento disponível para fazer. Não adianta eu querer vender por um produto de 10 mil reais, uma pós-graduação de 4 mil reais por mês, se a pessoa ganha só um salário mínimo. Não adianta eu posso ter a melhor técnica de venda do mundo. Eu não tenho compatibilidade daquele orçamento, do preço do meu produto ou serviço com o orçamento disponível daquele lead. Então, eu não vou conseguir. Se eu faço essa pergunta logo, se eu consigo extrair essa informação, eu consigo parar de perder meu tempo como vendedor e ficar fazendo follow-up, de ficar fazendo coisas que não vai servir. Então, eu tiro ele do meu pipeline e trabalho no lead que vai me dar mais retorno. Então, isso aqui vai me ajudar a entender qual o orçamento disponível. Isso é um critério lá para a gente qualificar esse cara. Outro critério, autoridade. Esta pessoa que toma a decisão. Então, isso às vezes acontece muito. Você conversa, investe muito tempo com uma pessoa e na hora não é essa pessoa que toma a decisão. Quem toma a decisão é a mulher dele, é o pai dele, porque ele não tem dinheiro ainda para pagar a pós-graduação, entendeu? Então, assim, você também, como vendedor, saber identificar isso é muito importante.
Então, poxa, e aí você, conhecendo seu produto ou serviço, você vai entender muito bem o seu público, porque você vai perceber quem é que compra de você. E aí você vai ver, cara, geralmente se essa pessoa aqui é 18, 19 anos, ele não paga isso aqui sozinho, é o pai dele. Então não adianta eu tentar conversar aqui com ele e depois só conversar com o pai. Ou então eu traço uma estratégia, converso com ele, mas tento trazer o pai logo, a mãe, que seja o fiador, para a conversa, para que eu consiga também mostrar, apresentar a estrutura, mostrar como é que a gente pode solucionar o problema deles e tudo. Entendeu? Então, isso é o outro critério de qualificação. E aí, o terceiro é a necessidade. Realmente, ele tem um problema e a gente consegue resolver o problema dele? Realmente esse cliente está com um problema ali que a gente consegue resolver? Ele tem uma necessidade do que a gente tem para oferecer, que o nosso produto e serviço resolve? Entendeu? Tem isso aqui, um cara que ele buscou uma instituição, mas não tinha nada a ver. Ele estava buscando, a gente não consegue resolver esse problema dele, então não adianta, entendeu? E por último, time, né? Tá no prazo, ele tá no momento de compra dele, né? Ele tá no momento que é para ele comprar, então às vezes acontece, por exemplo, poxa, vocês estão na pós-graduação, a pessoa não terminou ainda a graduação, então eu não vou conseguir vender, não está no último período, não está no. Então, poxa, não está no time, tá? Ainda está no, sei lá, no meio do curso. Então não adianta tentar vender, não adianta fazer follow-up, não adianta. Eu tenho que mapear essa pessoa, botar lá no meu CRM, abordo ela no futuro. Então, isso aqui vai ajudar a gente, né? E aí você traça perguntas estratégicas que fazem isso. Aí tu vai dizer assim, Caio, mas eu não sou especialista, eu não sei isso e tal e pá. Vamos aqui. Faça perguntas de Bunch. Faça perguntas baseado no método Bunch para que eu possa qualificar os meus leads, considerando que sou, eu botei aqui, uma faculdade de pós-graduação focada em cursos da área da saúde. Pronto. Vai trazer. Eu sei que isso aqui é técnica do dia a dia, tá, gente? Poxa, eu não tenho tudo arrumadinho, meu processo não tá perfeito, sabe? Com esses métodos aqui, isso aqui vai ajudar muito vocês já se desenrolarem como vendedor. Ó, perguntas Bunch para pós-graduação, budget. Ó, você já tinha reservado algum valor para investir na sua pós-graduação? Dentro da sua realidade, quanto você acredita que consegue investir por mês em uma especialização? Então, são coisas que eu já vou usando para qualificar esse cara. A sua decisão depende do parcelamento ou financiamento estudantil? Quando pensa em investir em uma pós? Autoridade. Pode falar, Eduardo. Boa tarde, Caio. Tudo bom? Tudo ótimo, Eduardo. Deixa eu te perguntar. Parabéns pela participação, viu? Tô gostando de ver. É isso aí. Deixa eu te falar. Se eu chegar no fatídico momento em que o cliente me diz que ele não tem dinheiro para fazer o investimento referente a essa pós-graduação, como que eu ajo? Como que eu vou dizer para ele então que ele não se qualifica? Como que eu vou agir daí em diante? Pronto. Pergunta muito, muito boa, tá? Se ele não tem dinheiro, né? E tu tem que, assim, nem tudo que o cliente fala é verdade, tá bom? Você precisa investigar mais a fundo, certo? Porque às vezes ele vai te falar, não tenho dinheiro, é porque não é a prioridade que ele botou agora, tá bom? Então você tem que tentar entender ao máximo esse contexto. Tem perguntas que ajudam a você saber, por exemplo, perguntas paralelas a essa, você está empregado, depende do pai, alguma outra coisa que você consegue entender esse contexto, tá bom? Agora, se ele não tiver realmente zero condição, você conseguir ir a fundo e entender, olha, hoje, dentro da sua realidade, quanto que você acredita que consegue investir por mês em uma especialização? Você vai me dizer assim, o máximo que eu consigo é R$200. Diz assim, olha, infelizmente, para esse orçamento de R$200 por mês, eu não tenho uma pós-graduação. Eu só posso, talvez,
dentro da tua realidade, ter um curso temporário aqui de tais dias para você fazer. Mas dentro dessa realidade, realmente eu não consigo. Entendeu? E aí você desqualifica para um produto, mas não deixa de olhar se dentro da sua carteira, né, de produtos, serviços, você não tem algo que possa se encaixar no perfil desse lead. Por isso que isso é muito importante, tá, gente? Por isso que é lá, ó, eu preciso entender muito bem quem é meu lead, com que eu estou falando, para encaixar dentro da realidade dele. Acontece muito. Às vezes, por exemplo, tem algumas situações, a pessoa não consegue pagar os materiais do curso. Olha, realmente, para esse curso, além do custo que você vai ter aqui do mês, né, da mensalidade, você tem outros custos, realmente. Ah, mas quanto é que é? Enfim, que são perguntas comuns, né? Você vai lá e diz assim, olha, realmente, talvez dentro dessa realidade você não consiga, mas eu tenho nesse perfil que você está buscando, que talvez seja muito bom para você também. A gente tem outros produtos, a gente tem outros serviços, tem essa outra especialização que não precisa muito de material, e aí você consegue direcionar, entendeu? Pode falar, Eduardo. Não vou te deixar em paz hoje, Caio. Pode falar, é assim que eu gosto. E assim, suponhamos que eu tenho um cliente, eu estou aqui com todo o meu jogo de simpatia com ele, mas ele quer ser bem direto, ele quer saber somente os valores do curso, ele quer saber só de valores, ele não quer nenhum outro assunto com ele. Como que eu tento contornar essa situação com ele? Isso aí é muito importante. Sabe o que acontece geralmente com esse cara que tá desse jeito? Geralmente, o que esse cara tá fazendo é o seguinte, ele tá mandando mensagem para ti, ei, qual é teu preço? Aí ele tá indo lá no teu concorrente falando assim, ei, qual é teu preço? Ei, qual é teu preço? E o que que acontece muitas vezes no atendimento? E aí esse cara tá querendo olhar o preço de A, B e C e escolher o mais barato e fazer. Só que não adianta você falar preço para esse cara. A não ser que tu tenha o produto mais barato de todos e tu queira se diferenciar por preço. Você precisa entender muito bem o que que ele está buscando. Você reverte. Assim, certo, mas o que que você busca como profissional? Não adianta. Tu não vai conseguir uma boa taxa de conversão pegando esse cara e mostrando teu preço. Ó, meu preço é R$ 150 por mês. Porque o que aconteceu nesse momento? Tu não conseguiu criar consciência nele e nem conseguiu criar o teu diferencial perante a ele, perante os teus concorrentes. Porque ele está te olhando que nem uma commodity. Poxa, esse carregador, sei lá, esse carregador aqui, ó, carregador é tudo igual. Então pronto, tá aqui, ó, eu vou escolher o mais barato. Assim que ele tá te olhando. E não é assim. Tu precisa agregar valor para que ele crie essa consciência para depois você ofertar preço. Sabe por quê? Porque apesar das pessoas falarem que decide mais por causa do preço, não é o primeiro fator de decisão, o preço. O quanto custa para uma pessoa fazer uma pós-graduação ruim, comparada a outra, que ela poderia ter pagado um pouquinho mais alto, mas estaria muito mais bem formado, conseguiria muito mais espaço no mercado. E aí vem o teu papel como vendedor de trabalhar e conscientizar esse lead, né? E aí você vem com os argumentos justamente para reverter essa sua situação. Por quê? Porque eu sei que esse cara, ele tá mandando mensagem para todo mundo, só comparando o preço, entendeu? Ficou claro para ti aí, Eduardo? Eu não sei, a Severa levantou a mão também para falar, mas tu conseguiu responder a tua resposta? Sim, sim. Obrigado. Então, é importante a gente entender essa jornada da decisão do lead, tá? Tu quer falar alguma coisa, Severa? É porque a Joana não tá aqui mais, né? Mas algumas dúvidas que sempre tem referente a isso. Eu queria só acrescentar que tem é uma coisa que eu sempre falo, né? Para os clientes que entram em contato, geralmente perguntando ou querendo, porque é uma situação muito real que o Eduardo falou. Então, às vezes eles entram perguntando, querendo somente o preço e saber, fazendo uma cotação. E aí, para poder explicar e poder agregar valor, a gente tem que explicar toda a proposta do curso. E eu sempre coloco assim, para você primeiro entender, eu preciso te explicar toda a proposta do curso. Ou você vai investir em algo que você não sabe, não tem ciência. Você quer dizer, é um pouquinho agressivo, mas às vezes dá aquela freada, entendeu? Na pessoa, e a pessoa tem que cria aquela consciência de que ela precisa entender como é que funciona, para depois ela entender, saber sobre o preço. Isso. E é importante a gente também olhar o que é importante para essa pessoa. O que tu faz?
Não, vamos supor, tu tira da jogada o preço. O que que fala assim, ó, independente de preço, o que que para você é importante numa pós-graduação? Tu tira do preço por enquanto e joga para entender o cara. Certo? Tudo bem, eu sei que você quer saber o preço, mas independente do preço, o que que você está buscando numa pós-graduação? O que que você está buscando num curso? Aí você tira da jogada o preço e traz o lead de volta para ele falar alguma coisa. Ah, não, só quero saber preço, só quero saber preço. Não, tem que entender o que tu quer por trás desse curso aqui. Porque quando você consegue extrair do seu lead ali o que ele está buscando com aquilo, aí sim você consegue explicar e fazer a conexão entre o que ele busca, por isso a ponte, tá? E o que a gente entrega como empresa. Aí você pega todos os argumentos que você tem, as vantagens, os diferenciais que você tem como uma instituição de ensino, os diferenciais que vocês têm, os depoimentos, os resultados, coisas que possam fazer ele plugar isso, o que ele está buscando com o que vocês têm a entregar. E de diferenciar dos outros. Entendeu? É isso. Porque aí, quando você consegue fazer isso bem feito, você tira o preço da jogada. Você tira que o preço é o único critério de decisão dele. Entendeu? Então, é essa jogada que a gente tem que saber. E aí a gente usa perguntas chaves para poder fazer essas conexões, entendeu? Essa pergunta do Eduardo foi bem cirúrgica. É uma das coisas que a gente passa aqui, sabe, Eduardo? Nessa questão, tá perguntando, e o preço? Não, e às vezes, eu sei que o Eduardo ele vai entender o que eu tô falando, mas às vezes são pessoas que são bem grosseiras mesmo. A gente tá querendo envolver a conversa, tá querendo fazer uma conexão, e a pessoa até se chateia. Tu tá entendendo? Eu acho que ele vai, basicamente isso que acontece. E às vezes eu acabo sendo um pouco mais direto. Entendo perfeitamente. Dica extra. E é bem mais Falando complicado assim, quando cara, é no tudo muito presencial. bonito. Dica extra que eu vou falar para vocês, tá? Falando Dica assim extra. é muito bonito, mas eu sei o que é que o Eduardo passa. Eu sei, eu vou fazer um roleplay presencial com vocês pra gente ligar junto. Eu tive essa semana um cliente que eu tava na reunião de check-in e a gente entrou e eu disse, olha, ela me dizendo que o atendimento tava bom e tal. Eu disse, ó, vamos fazer o atendimento aqui agora. Peguei o lead na hora e comecei a atender. Só que o que acontece? O cara disse assim, olha, a consulta tá muito cara, para pagar a consulta eu não vou, para pagar a consulta eu não vou. Aí eu fui perguntar para ele, né? Quanto que impactava ele ser calvo? Aí o cara começou a se abrir comigo, cara. Ah, mas é porque, poxa, minha autoestima, eu não me sinto confortável, eu tenho que não sei o quê. Aí pronto, eu comecei a gerar conexão. Ele era o típico cara que estava olhando e disse assim, ele falou, tem outras clínicas que faz de graça a consulta. Eu disse, eu entendo, mas cada clínica tem seu processo, mas aqui para a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do resultado final. Eu não consigo fazer uma consulta de qualidade, entender o teu caso, se eu não te olhar de perto. Se o doutor fulano aqui não vir e te analisar para poder ver o teu caso. Então, assim, pode ser que seja necessário um transplante, pode ser que nem seja necessário um transplante, e tudo e tal, papapá. Aí esse cara, aí eu vou te dar uma dica extra, né? Ele disse assim, mas eu pago então no máximo R$150 na consulta. Eu não vou pagar e tal, não sei o quê, eu quero um desconto na consulta, não. Aí beleza, já conseguimos, né? E pro outro lado. Aí vem a dica do vendedor, beleza? Vendedor. Desconto não se dá. Desconto se negocia. Desconto não se dá. Desconto se negocia. E aí, o que eu fiz para ele? Ele disse assim, olha, tudo bem, eu posso tentar conseguir um desconto para você, mas se eu conseguir esse desconto, você garante que vai vir? Aí eu gero um compromisso com o meu... Aqui eu tô te falando, eu atendo também, viu, Severa? Eu sei que vocês passam, é difícil, mas isso aqui, ó, é dia a dia. Ó, mas se eu conseguir o teu desconto, tu garante para mim aqui? Aí tu faz um compromisso com o seu lead ali. Aí tudo bem. Se tu conseguir, eu consegui amanhã, tal data, tal. Amarrei um compromisso. Aí eu vou lá, converso e, poxa, beleza, consegui um desconto aqui para ti, tu faz até tal data. Entendeu? Pronto. E aí eu amarro esse compromisso. Ou então, cara, se eu conseguir desconto para ti, ou então, se tu conseguir trazer mais outra pessoa, eu consigo te trazer esse desconto. Tu conseguir um amigo teu para fazer a especialização contigo,
o curso contigo, eu consigo um desconto de tanto. Se tu conseguir 2 amigos, eu consigo desconto de tanto. Se tu conseguir 4, eu consigo até o teu. Entendeu? Tu negocia, cara. E aí tu traz o volume para ti de uma pessoa, é relacionamento, entendeu? Então você negocia ali. Desconto não se dá, desconto se negocia. Beleza? Então é isso, galera. Então vamos para frente. Outros pontos aí, beleza. B de budget. Então, como é que a gente extrai algumas perguntas aqui, tá? Vocês podem fazer isso aqui no dia a dia. Chat GPTzão, olha lá, pega essa metodologia. Esse curso vai subir para vocês. Vocês podem olhar depois, assistir de novo. Autoridade, o que eu preciso saber? Se essa pessoa é o decisor ou então descobrir quem é o decisor. Se não é aquela pessoa, quem é o decisor? Cara, se o homem tá com a mulher do lado, muito provavelmente a decisora é a mulher. Se a mulher quer, geralmente o homem faz, principalmente quando é a parte de estética, entendeu? Então, assim, identificar quem fala e quem é o decisor realmente ali da matrícula, aqui no caso, né? A decisão de iniciar uma pós-graduação é somente sua ou envolve mais alguém da família? Pergunta para eu saber se essa pessoa vai decidir sozinha, vai ter que falar com o pai. Uma coisa é eu falar com o pai dela, dessa pessoa, e explicar para ele como é que é e tudo. Outra coisa é eu falar para ele e ele falar para o pai. É diferente. Pode ter um ruído na comunicação. Então, você, estrategicamente, trazer essa pessoa, entender se ela é o decisor e conseguir envolver, talvez, o caso de outra pessoa para fechar, ótimo. Faça isso, entendeu? E aqui algumas perguntas que podem ajudar. Você tem autonomia para escolher a especialização que deseja ou depende da aprovação de outra pessoa ou instituição? Você já está buscando essa pós para decisão própria ou conjunto com algum empregador? Então, alguma coisa assim que pode acontecer, e esse aqui é alguns exemplos de pergunta de autoridade, para você já ir qualificando. Lembra lá, eu começo poxa, conseguiu cumprir 3 dessas, e alguma que não seja limitador, vou estar qualificado, realmente uma oportunidade quente, vou olhar para ele, né? Por quê? Porque tem orçamento, é decisor, tem realmente a dor. E aí vem perguntas de necessidade. Qual é o seu principal objetivo ao buscar uma pós-graduação? Crescimento de carreira, abrir consultório, diferencial no currículo, aumentar salário. Hoje você sente que a graduação está suficiente para conquistar o que deseja na sua profissão? Já perdeu alguma oportunidade por não ter uma especialização? O que te incomoda mais atualmente na sua profissão? Então, coisas que vai ajudar a tu entender e extrair se essa pessoa realmente tem uma necessidade. Cara, tem necessidade, tem isso. Aí você diz, agora tudo bem, gente. Agora eu vou apresentar para vocês aqui toda a estrutura, o que é a minha instituição, o que é o meu curso, enfim, como é que é o meu consultório aqui, por que a gente tem um diferencial, enfim, né? Timeline, o prazo, né? Quando você pretende começar a pós-graduação? Isso aqui ajuda muito, né? É uma coisa que eu tenho falado muito da área educacional, não tem como eu querer, se o cara só quer começar próximo ano, eu ficar olhando para ele esse ano aqui, que ele não vai fazer agora, né? Então, dependendo ali, né, eu boto ele, guardo no meu CRM, entro em contato com ele mais na frente, né, para falar novamente com ele no início do próximo ano, enfim, mas eu não posso excluir ele também totalmente do meu pipeline. Certo? Existe um prazo que você precisa cumprir para assumir cargo, vaga ou processo seletivo? Se encontrarmos um curso alinhado ao seu perfil, você gostaria de começar imediatamente ou prefere planejar mais para frente? Isso aqui ajuda muito a qualificar, cara. E aí essas perguntas vocês vão validando, gente, no dia a dia. Poxa, funcionou, não funcionou e tal. Você se vê começando sua pós ainda este ano ou prefere deixar próximo? São coisas que vai ajudar você a qualificar, tá bom? Beleza? Entendido, Bante? Vamos para o próximo. Mas aí vem a pergunta, e se o lead não me responder, o que eu faço? Né? Poxa, eu perguntei, ele não me respondeu, né? E aí, Caio, o que eu faço? Respeito o processo. Era uma das minhas perguntas também, Caio. E quando o lead esfria? É isso. E aí, se o lead não me responder, esse é um ponto. Não desista do lead de primeira. Siga o processo. Siga o processo. Isso é muito comum, cara. É muito comum por duas coisas. Primeiro, porque você realmente vai chegando o lead novo, você dá foco para o lead novo e esquece do antigo, isso acontece. Às vezes seu pipeline está indo lá, você não consegue gerenciar tudo ao mesmo tempo, então você realmente se perde ali, principalmente se você não estiver usando um CRM, se estiver atendendo no WhatsApp, as conversas vão caindo, você vai perdendo. Por isso, assim, muito importante atender no CRM, porque você consegue gerenciar muito bem isso. Mas se ele desiste, cara, se ele não te responde, respeita o processo. Gente, eu sempre costumo até brincar, né? Cara, a gente deixa de responder amigo nosso, parente nosso. Imagine uma pessoa que está mandando, às vezes, que a gente não tem tanta conexão.
entendeu? Então, provavelmente a pessoa vai deixar de te responder, tá? E aí eu trouxe aqui um artigo que eu gosto muito, que fala sobre o fluxo de cadência, né? Então, a resposta para isso se chama fluxo de cadência, certo? Então, olha aqui, esse artigo do MeTime, né, é muito bom, eu já compartilhei uma vez lá no grupo, mas acho que teve gente que entrou depois, eu posso compartilhar de novo. Você sabe quantas tentativas de contato, incluindo ligação, você faz por dia e quantas tentativas de falar com o lead antes de desistir? Essas foram as 2 perguntas que fizemos, né, no Insight Sales Benchmark de Brasil 2022, e o resultado foi o seguinte. Então, quantas perguntas, quantas abordagens eu faço? Em média, quantas tentativas de contato sua empresa faz até desistir de prospectar um lead? 1%, 2%, 4%, 3%, 19%, 4%, 9%, 5%, 17%. Então, quanto que as empresas fazem, né? Então, tá aqui o resultado. Mas aí vem um outro dado. O gráfico evidencia que 32% das respostas fazem até 4 tentativas de contato com o lead antes de desistir. Aí vem, ó. Em um estudo que conduzimos dentro da base de clientes da MeTime, anterior a esta pesquisa, vimos que apenas 85% dos leads são ganhos até o 6º contato. 85% dos leads só ganham até o 6º contato. Na base deles, tá? Do MeTime. Então, no mínimo, 6 contatos para poder bater 85%. Certo? Ó, tá aqui o gráfico. Esse está pequeno para vocês, tá? Mas eu vou dar um zoom aqui. Com uma tentativa de contato, eu consigo até 19%. Com 2, 45%. Com 3, 60%. Com 4, 72%. Com 5, 79%. Com 6, 85%. Com 7, 89%. E aí, né? Então, quanto é importante a gente não desistir do lead no primeiro contato, senão eu só pegaria 19%. Se eu desistir na segunda, eu pegaria ainda 45%. Mas eu não posso. Eu tenho que manter uma cadência. Por isso a importância de você manter pelo menos 7, 8 touch points, tentativas de contato com esse cara, para eu não perder ele. Entendeu? E aí o ponto da importância da cadência, tá? E aí cadência, ele tem alguns elementos. E aqui tá nesse artigo, ele é muito bom, tá? Mas eu vou dar uma acelerada, porque realmente a gente já tá um tempo muito corrido. Mas executa a cadência. E o que é uma cadência, Caio? São 5 elementos principais. Quantidade de tentativas que a gente vai fazer, ou seja, quantos contatos a gente vai fazer, quais os canais, qual o meio de comunicação eu vou fazer, ligação, e-mail, WhatsApp, SMS, sei lá, visita, qual, né? Qual a duração, ou seja, em quanto tempo essa cadência existe? Poxa, eu vou passar 2 semanas tentando abordar esse pessoal? Qual o espaçamento entre um contato e outro? Poxa, do primeiro contato para o segundo é 30 minutos, do segundo para o terceiro, 24 horas, do terceiro, né? E qual o conteúdo, né? Qual o script, ou qual a ligação, o que eu vou falar na ligação que eu vou fazer, fazem com que a gente recebe isso. Então, para solucionar esse problema, gente, é cadência. E aí, quando você executa uma cadência bem feita, roda certinho, não funcionou, passei pelas tentativas das regras que a gente definiu, passei, cara, não me respondeu, desqualificado, vai para o próximo, entendeu? Então, esse é o fluxo de cadência que ajuda a gente a funcionar realmente legal. Nesse artigo, eu vou deixar aqui depois para vocês, tá? Ó, tem alguns exemplos de cadência fundamentada 3x3, transacional, relacional, dia 1, dia 2, dia 3, né? Então, ele traz alguns exemplos que você pode usar ali para você também dar uma estudada e aprender mais sobre fluxo de cadência. Isso que faz muita diferença para o dia a dia do vendedor, sabe? Quem gerencia bem isso e não desiste do lead, aumenta a taxa de conversão. Entendeu? A gente tem alguns exemplos, a gente tem feito alguns disparos aí dentro do como, quanto a gente consegue reativar alguns leads, retrabalhar algumas bases, chamar esse cara, entendeu? E aí você pode fazer algumas cadências manuais, certo? Mas você pode também traçar a estratégia para fazer cadências automatizadas quando você tem um CRM e principalmente quando você tem um CRM com as informações suficientes, porque você consegue personalizar. Se você tem o nome certinho, você chama o lead pelo nome corretamente, você consegue automatizar isso dentro do CRM, dentro do como, entendeu? Então, se você tem a profissão dele, você consegue fazer um disparo personalizado baseado na profissão. Você tem um curso de interesse, você consegue. Você tem um serviço de interesse dele, então, dependendo disso, você consegue personalizar esse disparo, certo? Então, isso é o fluxo de cadência. Então, você segue a régua
antes de desqualificar, tá bom? E aí, gente, chegando para o final, vou deixar aqui como referência o nosso podcast com o Thiago Muniz, que é o CEO do Receita Previsível aqui no Brasil, na América Latina, na verdade, na Europa. Então, a gente fez um Boostercast com ele aqui no escritório, muito massa. Então, fala sobre toda a estrutura de vendas, máquina de vendas, como é que pode fazer isso, e vocês terem essa visão, acho que vai ajudar muito. Tá no YouTube. Vou deixar aqui como referência esse artigo do MeTime, que é esse artigo que eu estou falando aqui do fluxo de cadência, porque ele traz alguns estudos estatísticos, traz alguns exemplos, eu acho que vai ajudar, às vezes, vocês a solucionarem problema do dia a dia, e alguns livros que são referências aqui, realmente, que não tem como deixar de olhar, que é a Bíblia de Vendas, né, que é muito, muito, muito bom. O Spin Selling, que foi muitas coisas que a gente falou, e Prospecção Fanática, do Jeb Blount, esse autor aqui é muito bom, Jeb Blount, tem muito livro de dia a dia, ele tem um livro chamado Objeções, que para close é muito bom, tem outro de inteligência emocional, como os vendedores podem utilizar a inteligência emocional para alta performance, uma coisa assim, que também assim é muito, muito bom, né, é bem tático e operacional do dia a dia do vendedor assim mesmo, né? Não é uma visão tão estratégica. Aqui, a visão do Thiago Muniz é uma visão bem mais macro, né? De máquina de vendas, processos, indicadores, funções, gestão, liderança, como é que tu usa. Então, ele traz essa visão. Agora, o Jeb Blount, ele é bem mais tático, operacional, coisas do dia a dia ali do vendedor. Beleza? Então é isso, gente. Siga aí nossas redes sociais, nosso e-mail, nosso telefone, se vocês quiserem falar alguma coisa. E vou abrir para perguntas, se vocês ainda quiserem fazer alguma pergunta aí. A gente já teve algumas participações, mas se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade.